De volta com o Educador em Entrevista, quarto bloco. Converso agora com a nutricionista Carolina Brasil. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, nutri-comportamental. Nós vamos entender qual a diferença, né, da nutrição tradicional para a comportamental. Então, a nutrição comportamental, ela não é excludente da nutrição tradicional. Mas a nutrição, em geral, ela é focada só no aspecto biológico. Então, quanto que a gente precisa, qual que é a recomendação nutricional, principalmente na questão de peso, emagrecimento. E a nutrição comportamental entende que é um processo, comer é um processo muito mais amplo. Né? Então, a gente não come só para a questão nutricional. A gente come por diversos outros fatores. Socialização. Exatamente. Né? Tem um aspecto cultural, emocional, financeiro, familiar e tal. Então, a nutrição comportamental ela tem esse olhar mais amplo, né, do movimento do comer. E aí, a nutricionista comportamental, na sua abordagem, tende a envolver tudo isso na hora de propor alguma mudança alimentar. E, de fato, não é? A gente tem várias relações com o alimento. Eu até brincava esses dias que o Instagram, antigamente, ele parecia um grande cardápio, não é? Em especial de culinária oriental. Não é? Eu acho que a gente embarcou nessa onda, né, da comida oriental muito pela ostentação inicial do Instagram a respeito disso e depois pelo hábito. Né? Então, se constituiu ostentação primeiro, nutrição, ostentação. Nutrição, ostentação. Para depois se adquirir o hábito, aí quando o hábito se adquiriu, a ostentação saiu de cena. Eu falo para meus pacientes, a maioria das pessoas que comeram a comida japonesa no primeiro momento tem um estranhamento, não é uma coisa comum, alguns até não gostam, mas insistem pelo contexto, pelo ambiente, por ser algo diferente, aí não passa um tempo, passa a gostar. Porque eu já paguei o prato para fazer a foto, né? E tem isso também. Então, a comida tem diversos papéis. Né? Eu falo sempre para eles, a gente não canta parabéns em cima de uma melancia. A gente canta num bolo, tem um simbolismo. Não sei, tem veganos aí que talvez façam sim, isso. Né? Mas são exceções. Na nossa grande maioria, né? No nosso aspecto cultural, vai ter o brigadeiro, vai ter o bolo e assim por diante. Então, final de ano, as celebrações ali das ceias, a comida tem um papel. E aí a gente vai tentando descobrir qual que é o papel da comida em cada momento desse e essa relação que a gente tem com ela. Né? E aí parte de uma observação desse paciente inicialmente, né? Olha, como é que a pessoa se comporta diante da comida. Exatamente. Vai muito dessa relação com o alimento e a gente passa, que nem eu estava falando, a nutrição comportamental sai da pergunta: o que você come? Está certo, está errado, isso pode, isso não pode, isso faz bem, isso faz mal, isso é nutritivo ou não, para ir para um lugar de por que você está comendo isso? O que você sente quando você come? Né? Como você come? A gente trabalha com algumas abordagens, por exemplo, do comer com atenção plena, né? Que muda a relação com a comida, o propósito da comida, não é um comer por comer. Né? E aí vai ressignificando tudo isso e tentando reestruturar um novo hábito. E aí a gente cai numa palavrinha que é a mais complicada, que é hábito, não é? Sim. Mudar hábito é um trabalho realmente hercúleo. Sim, não é tão simples que nem a gente vê na internet, né? Basta fazer tal coisa, 21 dias repetindo tal coisa, você muda os seus hábitos. Não é assim, porque a nossa estrutura de hábito, ela não está nesse nosso nível de razão ou nível consciente, né? O nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia. Então, ele tem um mecanismo, pensar muito, gasta muita energia, né? Então, todos os nossos comportamentos repetitivos e sistemáticos, o cérebro manda para o inconsciente. Né? É que nem a gente dirige. A gente não sabe. Eu já tenho muitos anos que eu dirijo, né? Não vou nem entrar nesse assunto. Mas a gente, quando está tirando carta, é um processo todo elaborado. Engata primeiro, segundo. Eu tinha que desligar a rádio. Processo. Né?
Hoje em dia a gente dirige, chega nos lugares aí nem sabe direito como que chegou. Quando você vai ensinar alguém a dirigir, que você volta a pensar no processo. Exatamente. Então, o hábito em si, ele está embutido um monte de comportamento automatizado. E comer, para não ser muito categórico, eu diria que se não é o mais automatizado, é um dos mais, porque é o que a gente faz a vida inteira. A gente nasce comendo e vai morrer comendo. Então, as pessoas acham que é só mudar. É só eu começar a comer frutas, verduras e legumes. Não é. Existe toda uma bagagem por trás, né, dessa relação da infância, na adolescência, da relação com o próprio corpo, né, de diversos outros estímulos que a gente tenta trazer ao longo do tratamento um pouquinho mais para a consciência e ir tentando modificar através de novos comportamentos. E, de fato, a gente observa isso. Vou dar um exemplo da rotina mais básica das pessoas, que é assim, olha, vou fazer compras. Né? Aí você vai no seu mercado de sempre. Né? E aí você busca os mesmos produtos, que você já sabe onde está na prateleira, você não enxerga produtos novos. Sim. Né? Muitas vezes, quando você muda de mercado, você acaba vendo um produto novo e observe isso. Né? Você vai comprar produtos diferenciados, quando você cai no mercado novo, isso é obrigado a ter contato fora da sua rotina. Exatamente. Como se a gente confrontasse o que está ali. Para isso, eu preciso trazer um novo referencial. Senão, eu vou ficar sempre presa naquilo ali. Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito, assim, as pessoas falam, você é nutricionista? Então eu preciso ir lá que eu preciso emagrecer. Eu falo, não, mas eu não sou emagrecedora, eu sou nutricionista. Então, eu estou trazendo um novo referencial dentro daquilo que as pessoas estão habituadas a ouvir, por exemplo, do que é a profissão do nutricionista. Né? Todo nutricionista proíbe as coisas. Não, mas então vamos aprender a comer o chocolate, o alimento recreativo. Então, você tem que trazer um novo referencial que faça sentido para a pessoa, para daí ela poder assimilar e levar isso para a vida real dela ali. Né? A mesma coisa que você falou, você chegou no mercado, está sempre aquela mesma coisa, você não tem outro referencial de comparação de produtos, por exemplo, você vai sempre escolher o mesmo. Né? Até a ida no mercado, a gente conversa porque envolve uma questão de atenção com a alimentação e a gente está tão no automático, sai do trabalho, vai ali, passa no mercado, compra qualquer coisa. Não, aquele movimento ele é extremamente importante para a gente. E é interessante também, importante destacar, justamente isso, né? Quando você coloca, olha, independente do peso, né, a pessoa pode estar com saúde ou não. Né? Vamos colocar um termo aí, bem nutrida. Né? A pessoa pode estar bem nutrida independente do peso. Mas a gente vê uma questão social que é assim, olha, aparentemente está acima do peso, tem que perder peso, aparentemente está abaixo do peso, está desnutrido. Né? O que não é de fato uma realidade. Ou se ela está abaixo do peso, ela está socialmente aceita. Porque hoje em dia, principalmente as mulheres têm essa questão da magreza a qualquer custo, a qualquer forma, sem que necessariamente tenha um vínculo de saúde ali aparente. Então, a pessoa está magra, ela não precisa se preocupar com aquilo. Não, ela está acima do peso, nossa, está condenada a qualquer condição de saúde. O peso ele pode ser um referencial de estado de saúde dentro de vários outros fatores. Mas sozinho ele não é nada. Sozinho ele não é absolutamente nada. Por isso até que a abordagem comportamental, ela desfoca, né? Não que não seja importante, mas ela não traz como prioridade o emagrecimento. Acaba sendo sempre secundário às mudanças que a gente faz. Carol, a gente estava falando no intervalo aqui, batendo papo e falando justamente do mito visual. Sim. Né? Que no passado era isso, tá magrinho, tá desnutrido, tá gordinho, bochecha rosada, tá nutrido, ainda mais para criança isso. E que a gente sabe que não é uma verdade. Sem um exame, sem um perfil desse paciente, a imagem pode ser uma mera imagem mesmo. Sim, e hoje, como a gente estava conversando, houve essa inversão. Né? Antigamente tinha muita preocupação com a magreza, por achar que está desnutrido, e hoje a gente já tem a preocupação com a obesidade, sobrepeso, que só a forma física também não é o ponto da atenção de saúde.
né? O peso, por exemplo, tem pessoas magras que bebem, fumam, não se exercitam e são tidas como saudáveis só por serem magras. Assim como tem pessoas acima do peso, mas que têm todo um estilo de vida que está voltado mais para o cuidado da saúde, né? Mas são estigmatizadas. A gente chama isso de estigma do peso, né? As pessoas acima do peso hoje elas são vistas como preguiçosas, com falta de força de vontade. Como é que as pessoas deixam chegar nessa situação? Então elas carregam na imagem a falsa imagem do corpo, né? Algo que as represente como pessoa. E aí existe essa cobrança muito maior para que essa pessoa vá e perca peso a qualquer custo para ser aceita dentro desse padrão. Também é importante aí a gente destacar justamente isso, né? As ferramentas que se tem hoje para, de fato, avaliar esse paciente. Olha, está tudo dentro da normalidade, está saudável, não está. E o Murilo coloca uma questão interessante assim, né? Por que que tem gente que come, né, uma azeitona, né, e engorda às vezes ou está tudo desregulado, e tem gente que tem uma alimentação extremamente saudável e ainda não regula? Porque cada corpo é um, né? Então, existe, assim, lógico que a gente tem que analisar tudo, né? Dificilmente uma pessoa que só come uma azeitona para ganhar tanto peso assim. Mas existe processo metabólico, né? Questão de idade, questão contextual, questão de prática de atividade física, passar da idade, né? A cada 10 anos que a gente envelhece, a gente tem uma queda da taxa metabólica, então vai gastando menos energia. E aí, perda de peso, por incrível que pareça, não é algo tão simples como as pessoas acham, que é só restrição calórica. Ela envolve uma série de mecanismos, inclusive de compensação, quando a gente está em restrição alimentar, né? Compensação do próprio corpo. Os dois extremos, né? Perder e também para quem tem dificuldade de Sim. ganhar também é difícil. Sim, porque vai muito do biotipo, da genética, né? Da questão metabólica do indivíduo mesmo. Né? Por isso que é importante não ter o comparativo. A pessoa fala, eu fiz a dieta, minha vizinha me passou a dieta, vou fazer também. Podem ter reações completamente diferentes. Exatamente. Por isso, como você coloca, né, cada corpo é um corpo, cada caso é um caso, precisa se fazer, de fato, uma avaliação intensa desse perfil, e não só a avaliação, não é, que a gente fala aí, olha, um conjunto de bateria de exames, mas entender a rotina dessa pessoa. Sim, na minha prática clínica, já há bastante tempo, a parte física eu tenho deixado em segundo plano no sentido do peso e medidas, e na minha avaliação eu foco muito mais no consumo, na parte do comportamento, nas questões emocionais, né? A gente trabalha comer emocional, compulsão, alguns transtornos alimentares. Então, tem muita coisa para avaliar antes do que só ficar presa ao corpo. Ao peso, na verdade. Mas tem circunferências, composição corporal, exames bioquímicos, taxa de atividade, né? Tem muita coisa para avaliar o estado de saúde das pessoas antes de só pesar e falar, está sobrepeso. Não, esse aqui, peso não é tão confiável assim. IMC, né, que a galera faz na internet para ver se está... É só uma classificação. Agora, o todo que precisa ser avaliado. E aí a gente vê como o meio ambiente, não é, tem um impacto. Eu me lembro de alguns programas de TV, não é, que se tinha intervenções, né, não só em pessoas, mas em família, né, porque você olhava lá, estava o quadro da família inteira, né, acima do peso. Sim. E aí você ia observar, o cachorro estava acima do peso. Sim. Né, porque todo o ambiente daquela família estava desregrado. Sim. O primeiro ambiente de formação de hábito e de comportamento é o ambiente familiar, né? Principalmente na infância. A criança, ela parte do estímulo da família, né? E é engraçado porque, às vezes, os pais não estão ali envolvidos com uma alimentação saudável, mas quer que a criança tenha. Então, eu dou a cenoura para a criança, mas eu mesmo não como, né? Eu
não dou refrigerante para ela, mas eu bebo. Chega um determinado momento da fase da vida dessa criança que ela começa a questionar. Mas por que eu tenho que comer e eles não comem? Parará. Vai para outro ambiente, que é o ambiente escolar, e também tem outras influências, né? Então, até para nós, se a gente está num barzinho e alguém fala, hoje eu não vou beber, há um estranhamento, né? O contexto social, eu falo do familiar porque é o que a gente está diretamente ligado, diariamente, inclusive, mas qualquer contexto social há um impacto, é uma influência, principalmente quando a gente não tem uma estrutura de hábito bem consolidada, né? A gente fica à mercê ali das escolhas, perde autonomia na decisão. Né? E eu fico me perguntando até que ponto as escolhas são escolhas, não é? A gente estava falando dessa coisa mecânica, né, do consumo, até que ponto a gente não é subtraído aí, né, a entrar nesse jogo e seguir uma rotina que muitas vezes não é nossa de fato, né? Sim. Eu diria que muito, principalmente dos dois lados, tanto do consumo alimentar, alimentos recreativos, na nutrição comportamental a gente não usa termos pejorativos para comida, bobagem, porcaria, essas coisas. A gente valida o gostar de alimentos pouco nutritivos, né? Então a gente chama de alimentos recreativos. Então, seja o consumo de alimentos recreativos ou seja a prática de dietas restritivas de forma indevida, né? Os dois estímulos estão constantes. Você abre um Instagram, é dieta, é coisa que emagrece, é capsulinha. Então, tem a cultura da dieta, que também as pessoas entram sem nem questionar ou nem verem se isso vai ser importante para elas ou benéfico para elas ou não. E, ao mesmo tempo, tem uma indústria de alimentos estimulando constantemente ali, compre isso, seja feliz, olha que delícia, vem em busca da felicidade. E aí, de fato, as pessoas ficam confusas, porque ou eu vou ser restritivo 100%, ou eu tenho que me acabar naquilo que é muito bom. E o meio de campo ali, como é que a gente desenvolve esse equilíbrio? Mas, das duas formas, é como se a gente mergulhasse sem nem saber para onde que a gente está indo. É um consumo constante, principalmente depois com as redes sociais, é um consumo constante de informações e muitas vezes truncadas, né? Sim, sim. E de fato, né, a gente observa isso enquanto rotina, né? Não é novo. Hoje a gente está com isso nas redes sociais, mas antes eram as revistas. Nossa, né? verdade. Cada edição era uma capa nova com uma dieta nova. E aí você sabia que todas não funcionavam, porque senão não pararia de publicar outras formas de dieta. Perfeito. Essa sua observação, eu acho que é o que a maioria das pessoas deveriam fazer, né? Às vezes eu pergunto, já fez dieta? E aí? Funcionou por um tempo. Não, então não funcionou. Né? Se dieta é restritiva, aplicada indevidamente, porque eu falo, dieta é para quem precisa. Um paciente renal crônico vai precisar de uma dieta estruturada. Um atleta de alto rendimento vai precisar de um manejo da sua alimentação, das questões nutricionais. Agora, a maioria das pessoas, inclusive para quem quer perder peso, a dieta faz movimentos opostos muitas vezes, né? Toda restrição gera compulsão. Então, a pessoa fica, não posso comer chocolate, não posso comer chocolate. Então, vai lá e manda ver. Ao invés de comer só um quadradinho, acaba comendo a barra inteira. E então, essas dietas da moda, principalmente, se funcionasse alguma, tinha acabado na primeira. Exato. Né? Exato. Giovana, parabenizando pelo tema e colocando assim, como é que a gente inicia um processo comportamental? É uma coisa que não dá para fazer sozinho. É mais difícil fazer sozinho, né? O que eu posso dar de dica para a Giovana e para todo mundo que está acompanhando vai por partes. Escolhe um determinado comportamento, uma determinada situação, uma prática e tenta aperfeiçoar aquilo. Então, essa semana eu me proponho a beber mais água. E vai tentando. E não adianta chegar nos 2 litros, porque todo mundo sabe que os 2 litros são o ideal. Não. Hoje eu bebo 1 copo, essa semana eu vou tentar beber 2. Processos de adaptação e não de ruptura. Né? As pessoas costumam abrir mão 100% do que já fazem para colocar um novo comportamento alimentar.
Então, vai aos pouquinhos. Ah, eu tenho que comer 3 frutas ao dia. Eu não estou comendo nenhuma durante a semana. Então, vou comer uma na semana, 2 na semana. Então, a construção de um novo comportamento ou de novo hábitos passa por várias etapas. Mas, assim, essas bem pontuais costumam dar certo, né? É aquela ideia de que vai mudar tudo de uma vez. Não vai funcionar, ou vai tornar algo muito mais sofrido. E a comida, como eu estava dizendo aqui em off, é boa demais para a gente sofrer. Comer é muito gostoso para a gente ficar tenso, ansioso, restritivo. Não, é mudar essa relação com a comida. A Vanessa colocando uma questão assim, que eu achei interessante aqui. Na transição, dá para fazer uma comida recreativa / saudável? Claro! É entender que, assim, o que é alimento recreativo, o que é alimento saudável? Tudo é saudável, né? O alimento recreativo são alimentos que, na composição nutricionística, eu brinco com os pacientes, na composição nutricional, não tem benefício, mas existe um porquê da gente consumir, né? Então, um vínculo de prazer daquilo é o que me faz comer um chocolate, por exemplo. Agora, eu preciso de prazer o tempo inteiro, né? Então, a gente precisa descobrir qual que é o motivo que está me fazendo. Eu estou com vontade de comer, é um alimento que eu estou emocionalmente desconfortável e quero descontar na comida, ou eu estou com fome. E aí, no momento que a gente tem um hábito alimentar, estruturalmente falando, de qualidade, e aí aprende a fazer permissões desses alimentos recreativos, é a hora que a gente tem isso que ela falou. Eu tenho uma alimentação saudável mesmo contendo alimentação recreativa. Só que não é uma alimentação recreativa que nem as pessoas acham de todos os dias, tudo que eu quero. Minha nutricionista falou que eu posso comer de tudo. Sim, mas não é sair comendo tudo. É trazendo a permissão consciente, né? O que eu quero de fato? Nossa, vai valer a pena isso agora? Ou é só mais um chocolate? É só mais um refrigerante? Né? E aí a gente vai adaptando. Mas não só diria que ter uma alimentação saudável não é só comer comida saudável. É como eu me relaciono com isso tudo. Exatamente. É aquela história, né? Eu peguei uma tigela com aveia, com frutas, mas aí eu pus umas gotinhas de chocolate. Se for para naquele... Agora, toda vez que eu como a banana com aveia, eu tenho que ter a gotinha de chocolate? É diferente. Não, hoje eu quis dar uma complementada e pus um chocolate. Não é uma coisa cotidiana, né? Não é uma coisa rotineira. São momentos isolados que, no total da questão, não traz prejuízo. E que na transição, vamos pensar aí, né? A pessoa que comia só o chocolate todo dia e não comia a aveia e a banana, né? Se ela passa por esse processo de colocar a aveia e a banana junto com o chocolate, ela já está fazendo algo diferente e positivo. Com certeza. Eu sou muito positivista nesse sentido. Assim, pacientes com seletividade, por exemplo, quando eu atendo, que não comem nada, principalmente vegetais, a pessoa fala, Carol, posso comer um bolinho de abóbora? Eu não como abóbora, mas posso provar na forma de bolinho? Claro. Né? O bolo de cenoura está valendo? Tá, você não come a cenoura, você vai aceitar melhor através do bolo. Para aquele primeiro momento ter contato com o alimento, tá ótimo, não tem problema. E aí, aos pouquinhos, eu acho que a nutrição traz para a gente uma sensação de urgência, né? De modificações imediatas. E não tem por que ser assim, a não ser em casos muito críticos, mas a mudança pode ser progressiva, né? E a gente está falando de comportamento. Não é? Se você estabelecer um comportamento alimentar, por exemplo, nos últimos 10 anos, só recreativo, você não vai mudar isso do dia para a noite. Com certeza. Com certeza. Eu brinco com os pacientes, eu não faço lavagem cerebral. Né? Não vai, não coma mais, você nunca mais vai gostar disso. Não, alimento recreativo é gostoso, gente, senão a gente não comeria, isso precisa ser validado. Assim como ter uma alimentação saudável, nutricionalmente adequada, é gostoso também. Só que a cultura da dieta traz para a gente essa restrição que faz com que os alimentos recreativos criem poder, né? De, eu estou aqui comendo essa alface, mas eu queria mesmo estar comendo uma batata frita. Por quê?
Aquilo ali está gostoso, a batata frita também é gostoso, mas a comida do dia a dia também pode ser, né? Encontrar o prazer, né, dentro da alimentação saudável também é tão prazeroso quanto ficar só comendo alimentos recreativos. E o próprio processo de cocção, né, no sentido assim, olha, a gente falou batata frita, né? Uma coisa é uma batata frita na banha, Sim. outra coisa é no óleo, outra coisa é no air fryer, Sim. né? E eu estou citando batata frita de air fryer, não aquela do pacote que você compra que já é Que já pré-frita, frita. né? Não, estou falando de cortar uma batata, colocar lá, temperar bonitinho e fritar, né? Já é um alimento diferente. Com certeza, né? Para consumos do dia a dia, essas práticas de adaptação culinárias, vamos dizer assim, elas são super bem-vindas. Eu estou com vontade de comer a batata, vou pôr no air fryer. Agora, se eu tiver vontade de comer uma batata frita, eu posso comer uma batata frita. Né? A gente fala, vontade não se substitui. Pelo amor de Deus, gente, não é porque tem vontade que a gente vai sair comendo Exatamente. tudo, né? Mas essa coisa também que a cultura da dieta traz pra gente, que eu acho muito divertida, é assim, ai, que vontade de comer um chocolate. Come 3 tâmaras. Gente, tâmara não é chocolate. Tâmara é tâmara. Não vai corresponder ao meu desejo. Vontade é específico, né? Até uso esse ponto para trabalhar isso com os pacientes. Você está assim, quero um docinho agora, já não está valendo, porque não é específico. Vai valer a pena quando você quer uma coisa, né, que você descreve a relação que você quer ter daquele alimento. Agora, substituições, estou com isso, eu acho que é quase um terrorismo. Ai, que dramática. Mas eu estou com vontade de comer um doce e vou colocar algo que não tem nada a ver só porque é nutritivo, aquele doce vai criar um monstrinho na minha cabeça. Eu vou ficar desejando ele ainda mais. E aí, na hora que eu optar por comer, eu não vou comer um pouco. Eu vou compensar esses nãos mentais que eu me dei. Né? Por isso que eu falo, saber se permitir é mais importante do que se restringir. E Carol, Vivian, né, falando desse desafio da mudança, do quanto é importante quem está à volta também entrar no processo, né? Porque ela coloca como é que eu diminuo o alimento recreativo se todo mundo lota o armário de casa com alimento recreativo. Como a gente falou, o ambiente ele é um influenciador, mas ele não precisa ser o determinante, né? Então, é lógico que num ambiente onde todo mundo entra na jogada, todo mundo está participando da mudança, todo mundo está interagindo sobre isso, vai fluir mais fácil. Mas tem uma coisa que o comportamento alimentar ele é muito único, por mais que tenha toda essa influência, né? Eu tenho minha irmã, a gente tem relações diferentes com a comida, mesmo convivendo a vida inteira no mesmo ambiente. Por quê? Porque a gente tem autonomia. Né? É um dos pilares ali da estrutura de hábito. A gente tem o poder de decisão. Às vezes a gente não tem o poder da escolha, né? Da oferta, na verdade. Então, eu vou almoçar na casa de uma amiga, ela vai fazer um jantar, eu não estou escolhendo o que ela vai me ofertar. Mas eu tenho a escolha de como eu vou me relacionar com aquela oferta. Por isso que, às vezes, a gente trabalha muito mais a questão da consciência alimentar do que só a exposição ao alimento. Né? Então, tem na minha casa. Não posso ter na minha casa, porque senão eu vou comer. Não, vamos deixar em casa e aprender a se relacionar com aquele alimento. Né? Porque a decisão do outro de querer comer diz respeito ao outro. E eu, lógico, que posso ser mais estimulada pela presença ali do alimento, mas eu vou ter um nível de consciência diferente daquele outro, né? Vou repetir, um ambiente que está todo mundo mais consciente e agindo sobre o processo de mudança facilita muito. Mas o individual, né, essa tomada de decisão individual, ela também garante a autonomia da própria alimentação, né? Isso é importante. Mas é isso, né? Só que quando as pessoas começam a fazer um processo em conjunto, fica mais fácil. Com certeza, com certeza. Né? Um vai estimulando o outro, vai vivenciando, vai trazendo as dificuldades, que podem ser as mesmas do mesmo grupo.
né? Isso a gente fala de grupo familiar, mas grupo de amigos, grupos de pessoas diversas. Miguel também colocando uma questão hoje, né? Hoje se fala muito dos ultraprocessados e agora a gente tem o ultra do ultraprocessado, né? Porque a gente vê algumas receitas na internet que eles pegam ultraprocessado e fazem receitas Nossa Senhora. com os ultraprocessados, né? O quanto isso, né, de fato já é falado, né, dos perigos, etc. Mas a dificuldade da gente de continuar, né, preferindo abrir o pacote de bolacha do que descascar a banana. Tá. Os ultraprocessados são alimentos recreativos. Quanto mais distante o produto for do alimento in natura, menor é a qualidade. Como que a gente pode lidar com isso? Basicamente aprendendo a ler rótulo, sabendo fazer a seleção e, se possível, preparando em casa, né? Mas nós não estamos isentos dessa influência. Por isso que a gente, como consumidor, a gente precisa saber o que é, né? O que são conservantes, o que são estabilizantes. Eu realmente preciso disso? Eu não sou, como é que fala, contra a indústria de alimentos, porque eu acho que ela é um grande facilitador na nossa vida. Mas nem tudo é tão mais fácil assim. É vendido a facilidade, a praticidade, né? Aquele macarrão instantâneo. Ai, mas ele é tão rápido, em 3 minutos fica pronto. Tá, mas eu vou precisar de mais 3 para ferver a água. Um macarrão convencional, eu vou precisar do mesmo tempo para ferver a água, só que ele vai demorar 5 minutos a mais para ficar pronto. São 5 minutos de praticidade e a qualidade é bem maior, né? Então, essa falsa... Ai, quanto tempo demora para a gente descascar uma banana? É prático, mais do que abrir uma embalagem, né? Então, existe essa ideia de que ter uma alimentação nutricionalmente saudável é muito complicado ou pouco prático. E não é, né? Isso é, de alguma forma, vendido. Abrir o pacotinho é mais rápido. Tá, mas quanto tempo a mais? Quanto tempo eu estou ganhando nessa praticidade e o que eu estou perdendo em termos de saúde? Não querendo demonizar alimentos recreativos ou ultraprocessados, mas é ilusão achar que é muito mais prático. E quando a gente fala da questão do hábito aí, não é? A gente poderia realmente começar por aí, né? Olha, aquele pacotinho de bolacha que eu coloco na bolsa que eu levo para o trabalho, eu vou substituir por um potinho com frutas secas e castanhas. Perfeito. Vou gastar o mesmo tempo, né? E vou ter uma qualidade melhor aí. Com certeza, né? É aquilo que eu falei. Começar com pequenas coisas, né? Não precisa sair, né? Eu falo que a prática de dieta, às vezes as pessoas falam, é tão difícil fazer dieta, porque eu tenho que mudar tudo de uma vez. Não precisa mudar tudo de uma vez, vamos aos pouquinhos, né? Aí vem a questão do peso mais uma vez. Mas daí eu não perco peso rápido. Mas quem falou que tem que perder peso rápido? Perda de peso rápido, em termos de metabolismo, nem é interessante. Porque o corpo cria mecanismos para compensar. O tal do efeito sanfona é um mecanismo metabólico do nosso corpo, né? Agora, vou perdendo peso e mantenho ele estável, é muito mais benéfico. Então, por que ter urgência de sair mudando tudo de uma vez? Escolha isso, faça melhores escolhas dentro de uma questão só, né? Vou começar a atividade física. Não sou educadora física, sou nutricionista, mas a pessoa vai e quer ir todos os dias na academia. 7 dias na semana. Não, gente, você não está indo nenhum. Começa 2. Por que já tem que ir todos os dias? Vai evoluindo, né? Nada de forma complexa que a gente for pensar. Na escola, a gente não chegou já escrevendo um texto. A gente aprendeu as letrinhas, né? A gente, na nossa profissão, a gente tem que passar nas matérias básicas para depois... Então, todo o processo de alta complexidade demanda tempo, demanda uma estrutura, né? Por que na alimentação, para mudar, a gente tem que fazer tudo de uma vez? Não, vamos começar aos pouquinhos, porque é complexo. Carol,
Regina colocando também uma questão interessante, que é a questão das nossas mudanças de saúde ao longo da vida e também do ajuste que a gente deveria fazer na alimentação, não é? Se comportar de acordo com a idade, com as necessidades de cada idade. A gente não pensa muito nisso. Né, as necessidades nutricionais mudam, né? Então, o que a gente precisava quando era criança, na adolescência, no que a gente precisa hoje. Mas a estrutura de hábito saudável, ela consegue fazer isso a longo prazo, né? Por isso que eu faço uma dinâmica com meus pacientes que a gente vai imaginando como é que foi a nossa alimentação na infância, quando bebê, depois a gente traz um pouco de lembrança da infância e adolescência, como é que é a alimentação hoje, e daí a gente brinca de imaginar como é que vai ser lá na frente, daqui 30, 40 anos, né? O que eu construo hoje de alimentação me garante saúde lá na frente. Se eu tiver que fazer algumas adaptações, vão ser adaptações bem específicas, né? Para a parte da faixa etária. Mas bons hábitos, né? Hábitos de saúde, eles carregam isso para a vida inteira. Né? Eles vão ter impacto na vida inteira. Eu não preciso ficar atenta em modificar toda a fase da minha vida. E aí também vendo esse perfil, né? Porque muitas vezes a gente acaba tendo a mudança da obrigação. O sujeito lá está com problema de saúde X, não pode comer mais aquele alimento que ele adora. E normalmente é isso, né? Você é proibido de comer o que você adora. Sim. Né? Justamente porque a gente não foi pensando nesse passo a passo. Né? Situações de saúde, né, com algum quadro, aí a gente precisa tomar medidas de acordo com o quadro clínico. Mas, mais uma vez, o foco, independente da situação, quando a gente pensar em mudança alimentar, vai ser a mudança da relação com a comida. Por que esse alimento que ele vai ter que excluir é tão importante? Né? E trazer por que ele pode ser tão prejudicial do que o prazer que ele causa. E aí ajudar a pessoa a se relacionar melhor com essa restrição, caso seja necessária, mas também com o alimento que ele está achando que é a coisa mais incrível do mundo, que ele vai ter que abrir mão, porque ninguém gosta de abrir mão. Tá bom. Também quando a gente fala na questão do hábito, não é? O Gilberto coloca uma questão interessante aqui, que eles resolveram em casa, pelo menos uma vez por semana, experimentar alguma coisa nova. Que legal. Né? É o desafio da família que ele coloca aqui. Né? É interessante. Claro. Né? Até às vezes de construir uma coisa mais saudável, variar o cardápio. Porque também é uma coisa, né, quando a gente falava do mercado, a gente também tem isso. Às vezes a gente cai numa rotina alimentar. Sim, é muito mais prático, né? Vou sempre comer alface, tomate, cenoura, banana, maçã e pera, né? Mas eu falo, a diversidade, a variedade alimentar, ela tem um apelo nutricional. Eu, como nutricionista, não posso nunca esquecer. Quanto mais variado, mais facilmente a gente atinge recomendação nutricional. Porém, eu gosto sempre da gente olhar por outros aspectos. Quanto mais variado, maior a minha possibilidade de desfrutar de outros sabores, de outras texturas, né? De outros pratos variados. Aquilo que eu comentei. Comer é muito bom. Independente né, se é saudável, se não é. Ainda mais nessa hora do programa, entendeu? Não é que o apresentador não almoçou ainda, você está louco. Já está todo mundo comendo. O que vocês estão comendo agora? Exatamente. Porque é isso, né? A gente tem uma cultura do alimento muito forte, né? Ainda mais quando nós pensamos a nossa cultura de fato, né? Que é uma cultura de mistura de povos, né? A gente come o que o mundo come. Poucos povos têm essa possibilidade aí de experimentar de tudo. Né? Eu acho isso incrível. Olhar para a parte da cultura alimentar, da relação humana com o alimento, extrapolar a questão do nutriente, se engorda, se emagrece, eu acho que muda completamente a nossa visão e a relação com a comida, até mesmo como forma de respeito, né? Eu vi um meme outro dia, a nutricionista proibiu o cuscuz do marido e o marido ficou revoltado com a nutricionista. Como é que a gente não valida a cultura alimentar da família, da nossa região, do nosso país, né? Os países europeus, tanto que a cultura alimentar ela é um símbolo, né?
nações. Nós aqui no Brasil temos também comida regional, baiana, o mineiro, né? Eu acho que valorizar isso muda completamente a nossa relação e perspectiva com a comida. E que também é legal que a gente vê que de vez em quando entra alguma coisa na moda, né? A gente está na moda agora, sei lá, do cuscuz, né? Foi a última aí, né, Sim. implementação nacional, né? Que é de uma região específica Sim. e que as pessoas adotam, né? Tapioca foi assim Tapioca também. foi a fase anterior, né? Que de fato é bacana, né? A gente tem dado uma dinâmica nutricional aí e do prazer alimentar diferenciado. Eu acho super válido, né? Como que a gente imaginou que ia comer tapioca no café da manhã numa quarta-feira qualquer? Exato. Era uma coisa muito específica. Eu particularmente acho, quanto mais variada a alimentação, maior as possibilidades de desfrutar sabores e ter prazer com a comida. Muito bom. Querida, gratidão imensa pela participação. Fica sempre o convite para encerrar aqui. Virgínia perguntando, né, das redes sociais, como conhecer mais o seu trabalho. Eu tenho Instagram, @NutriCarolBrasil, facinho lá de... Nome fácil, né, de decorar. Tem o WhatsApp, tem lá no Instagram também, se precisar. Mas fico à disposição de todo mundo que queira bater um papo. Espero que tenha plantado a sementinha aí da nutrição comportamental para todo mundo. Eu agradeço o convite pela oportunidade de falar um pouquinho a respeito e estou à disposição também sempre que vocês quiserem.